Olá, meu nome é Cristiane Jatene, eu sou psicóloga e historiadora. Estou gravando alguns vídeos para a gente conversar sobre psicologia, sobre abordagens psicológicas, formas de atendimento. E hoje eu vou falar um pouco das diferenças que a gente pode ter num atendimento médico e um atendimento psicológico. De cara, na medicina, o médico pode passar uma vida toda sem se defrontar na própria vida dele com questões do paciente. Por exemplo, uma pessoa pode ser ortopedista e nunca ter um problema ortopédico. Uma pessoa pode ser cardiologista e nunca ter um problema de coração. Na psicologia, isso é impossível de acontecer. Quase todas as questões que o paciente vem trazendo, o psicólogo também vai viver em algum momento da vida dele, ou pode viver, né? E o que é importante falar aqui? O importante é que a formação de um psicólogo, para ele ter uma formação boa, ele precisa ter um estudo teórico muito bom, precisa ter supervisão, mas ele precisa fazer muita terapia e precisa ter muita noção de quais são os valores dele, quais são os preconceitos dele, quem ele é, como que ele aborda a vida, quem ele é no sentido de não de ser uma pessoa pronta, mas assim, quem ele é no sentido de como que ele age, quais são os valores que o movem, quais foram os contextos que ele passou pela vida dele, o que ele pensa sobre as coisas, quais são as opiniões que ele tem, quais são os preconceitos que ele tem. Por que isso? Porque muitas vezes o seu paciente pode chegar com uma questão que você já passou ou que é exatamente o que você está passando. E o que você não pode fazer se você for um bom terapeuta? Você não pode dar as suas soluções para aquele paciente. Isso é uma coisa muito grave. Por que a psicologia briga muito quando alguém que é evangélico, por exemplo, vem falar em cura gay? Porque isso não é uma prática psicológica. Isso não é uma prática psicológica. Isso é uma prática evangélica. E o lugar de uma prática religiosa é dentro do campo religioso, não é dentro da psicologia. Então, uma coisa muito importante é assim, alguns vídeos para trás eu disse que a terapia não é para quem precisa, é para quem quer. E por que isso? Por que acontece isso? Por exemplo, eu disse já, porque a terapia é feita a 4 mãos, o paciente tem que estar disposto. Mas por que eu estou falando isso de novo? Por que terapia não é para quem quer, é para quem precisa? Porque não é o terapeuta que dá a demanda. Vamos supor que chega um paciente meu que está tendo uma conduta em alguma situação que eu olho ali e falo, nossa, isso aqui vai dar problema. Eu posso perguntar e posso dar uma borrifada ali, perguntar, mas e isso, né? Só que isso que eu tô vendo que para mim poderia ser um problema, para ele não é um problema. Ele quer falar de outra coisa. Eu não posso desejar pelo meu paciente, eu não posso querer que ele faça isso ou aquilo. E o que acontece no geral quando as pessoas dizem, o meu marido tem que fazer terapia, o meu filho tem que fazer terapia? A pessoa acha que aquela pessoa que ela quer modificar vai numa terapia e ela vai se modificar e vai se transformar naquilo que ela, que quer que o outro faça a terapia, acha que é mais correto. E aí o que eu indicaria? Essa pessoa que quer que o outro mude, ela vai fazer terapia, porque ela tem uma questão, querer que o outro mude. Querer estabelecer uma relação querendo que o outro mude. Então, é muito sério quando o terapeuta vem com a demanda. E você falar, por exemplo, em cura gay, eu tô vindo com a demanda. Eu já tô dizendo que ser homossexual é um problema. Isso não é preconizado pela psicologia, porque é um problema não, que é uma doença, porque só tem cura para uma doença. E isso não é psicológico, isso não é da psicologia. A psicologia não vê a homossexualidade como uma doença, né? Então, pode acontecer isso com o terapeuta o tempo todo, ele ter as mesmas demandas ou já ter tido as mesmas demandas.
Agora, uma coisa que está acontecendo muito, que eu discordo frontalmente, é assim: se eu sou mulher e tenho um histórico de opressão feminino, eu só posso fazer terapia com mulher, porque só a mulher vai entender o que é ser mulher. Se eu sou negro e tenho um histórico de opressão dos negros, de escravidão, só um outro negro terapeuta pode me entender. Né? Se eu tenho filhos, eu só posso fazer terapia com quem tem filhos. E isso quase, para mim, esbarra no comportamento dogmático de colocar uma questão. E por quê? Porque, vamos dizer, não importa se eu sou casada, se eu sou solteira, se eu tenho filho. Por exemplo, se eu estou solteira e vou atender uma pessoa solteira, eu não posso achar que as minhas questões são iguais a daquela pessoa e que eu vou dar soluções ou que eu vou apontar coisas para aquela pessoa a partir da minha vida. Todo terapeuta, bom terapeuta, tem que ser capaz de entrar no universo daquelas pessoas. Eu não preciso ser louco para entender o sofrimento da loucura, né? Eu não preciso ser louco para atender um louco. Eu preciso ser humano para entender quais são as questões humanas e preciso saber quais são os meus valores, os meus preconceitos e conseguir entrar no universo, no mundo daquela pessoa para saber como ela lida com aquelas questões. Pode ser a mesma questão que eu estou vivendo na minha vida, mas como aquela pessoa lida? Que solução que ela gostaria de dar para aquela situação? Que escolhas ela gostaria de fazer naquela situação? E o médico, na verdade, eu vejo muito essa diferença entre a medicina e a psicologia. O médico, ele não passa necessariamente pelas mesmas questões que o paciente dele, porque ele está lidando com um certo tipo de enfermidade, ele não está lidando com a existência humana diretamente. O psicólogo lida diretamente com a existência humana, com os dilemas da existência humana, pelos quais ele também passa. Não é porque ele é psicólogo que ele deixa de ser humano. Ele vai passar por grande parte daquela situação. Então, por hoje é só. Se você estiver assistindo esse vídeo no WhatsApp, não clique no vídeo, clique no link que está no vídeo. Clicando no link, você vai cair no meu canal do YouTube e lá você pode apertar o like ou não like, dislike, pode comentar, pode perguntar e pode se inscrever no canal e apertar o sininho para ser avisado quando tiver outros vídeos. E você curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal, você ajude que essa conversa que a gente tem aqui possa chegar a mais pessoas. Eu estou gravando esse vídeo em tempos de coronavírus, então eu queria reforçar as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Fique em casa. Se você não pode ficar em casa por força da sua profissão ou porque você está comprando suprimentos para alguém idoso, saia o mínimo possível, circule o mínimo de vezes possível. E seguindo sempre as mesmas recomendações de lavar a mão, não tocar a boca, não tocar os olhos, não tocar o nariz, tirar a roupa e os sapatos assim que chegar em casa, desinfetar todas as compras com água sanitária ou detergente. Fique em casa, obrigada e até a próxima.